Olá, estou aqui para responder a parte B, né, da segunda lista de funções elementares e matrizes. Bom, a gente já resolveu a parte A em outro vídeo, então a gente vai continuar a solução dessa lista neste daqui, tá? E a parte B, ela se inicia nesse problema 4, né, que ele me dá uma função dos naturais nos reais que satisfaz f de 1 é 1, f de n mais um, ele me diz quem é, que é f de n mais 1 sobre 2f de n para todo n. Então é uma função que satisfaz isso e no 1 ela vai no 1. A pergunta é, né? O que ele está me pedindo é, calcule f de n para todo n. Então eu quero uma expressão que para todo n, tá? Que não dependa de f como está aqui, né? Só dependa de n. E determine a imagem e o domínio de f. Bom, o domínio aqui é bem rápido, né, de encontrar, porque é esse cara. Então, o domínio são os naturais. Para a imagem, se a gente calcular o f de n para todo n, a gente vai conseguir dizer quem é o cara. Então, bora lá. Primeiro, ele me diz o seguinte: f de 1 é igual a 1. Quanto é f de 2, né, por exemplo? F de 2 é o que mais 1? Bom, f de 2 é f de 1 mais 1. E isso, eu venho aqui, escrevo lá a expressão bem parecida que tem lá do outro lado. E quem são os caras entre parênteses? É 1. Por quê? Ó, veja aqui que tem alguma coisa mais 1. Esse alguma coisa, do outro lado, ele aparece aqui, justamente nessas entradas. Isso por conta do que está no enunciado, tá? O n, ele está aqui, então ele aparece aqui dentro. Então, beleza, bora calcular. Quanto era f de 1? Ah, f de 1 é 1. E aqui embaixo fica 1 vezes 1 mais 2. Beleza. Então, aqui dá 1 sobre 3. Esse é o f de 2. Beleza, quem é o f de 3? Ah, o f de 3 é o que mais 1. É o f de 2 mais 1. Então, de novo, vou trocar aqui a cor. Então, aqui, quem são os caras que vão ficar entre parênteses? Bom, o cara que vai ficar entre parênteses é o 2. Quem é o E2? O f de 2, a gente calculou agora. É o 1 sobre 3. Então, eu substituo aqui tudinho. Quando eu fizer essa conta, ele vai dar 1 sobre 5. Tá? O f de 4 eu não vou calcular, mas é dessa mesma maneira. Você vai olhar o f de 4 como sendo 3 mais 1. Vai usar aquela expressão e vai encontrar que o f de 4 é 1 sobre 7. O f de 5, de novo, você vai fazer do mesmo jeito, vai encontrar que é o f de 9. O f de 6, você vai encontrar que é o f de 11, e assim por diante. Então, você pode olhar para a cara disso e dizer, ó, parece, você olha o padrão, parece que f de n é 2n menos 1, talvez, né? Bora ver se isso bate. Aqui, 2n menos 1 dá 4 menos 1, que é 3, beleza? Esse cara aqui é 2 vezes 3 menos 1, que é 6 e tal. E assim por diante, né? Esse cara é 2 vezes 3, desculpa, 2 vezes 4 menos 1. Esse cara aqui é 2 vezes 5 menos 1. Esse cara é 2 vezes 6 menos 1. Então, talvez essa seja a expressão mesmo da função. Então, como é que eu provo isso? Bom, uma das formas é usando indução, né? O caso n igual a 1, ele é satisfeito porque está no enunciado. Você supõe para algum k e vai provar para k mais 1. Para provar para k mais 1, você vai usar aquela expressão, né? K1 f de k, beleza. Você vai colocar aqui
vai substituir tudo isso aqui, 2 sobre 2, opa, aqui não é N, aqui é K. Você vai calcular isso daí e vai ver que dá 2 aqui embaixo, né, nessa fração, 2k menos 1 mais 2 sobre 2k menos 1, e aqui em cima dá 2k menos 1, assim, então isso daqui vai dar 2k mais 1. Então, isso daqui você pode escrever como sendo k mais 1 menos 1. Tá? Então, por indução, isso aqui é rápido. Se você não quiser fazer por indução, tem outra forma, né? Que é você olhar... Então, essa aqui é uma solução. É você olhar que vale isso, né? 1 mais 2Fn. E eu vou inverter os dois lados. Então, vai ficar assim. Aquela fração que estava no denominador sobe, o que estava em cima desce. Então, ficou isso. E nessa fração aqui, eu vou botar... vou quebrar ela em duas. Vou separar elas. Aqui, o primeiro pedaço vai ser esse cara. E no segundo, vai ter esse termo aqui, ó. Só que apareceu Fn em cima e Fn embaixo. Então, eu posso cortar os dois e só escrever o 2. Tá? Então, ficou isso. Opa, desculpa, que era para ter Fn mais 1. Então, beleza. A gente vai definir a seguinte função, né? G de n vai ser 1 sobre Fn. Por que eu estou definindo isso? Porque a gente vai ter o seguinte, né? Dessa última expressão, que G de n mais 1 é G de n mais 2. E o que é isso? Isso é exatamente a expressão de uma PA, né? O cara seguinte é o anterior mais 2, tá? Então, mas se você não sabe o que é PA, você pode olhar a seguinte expressão, ó. Eu vou passar o Gn para o outro lado e isso aqui vai ser igual a 2. Essa diferença vai ser igual a 2. E isso vale para todo n, tá? Então, se eu for reduzindo aqui os valores de n, isso aqui ainda vai ser igual a 2. Isso daqui vai ser igual a 2. Tal, até o G de 3 menos G de 2. E o G de 2 menos o G de 1. Se você somar isso tudo, é uma soma telescópica que chama, tá? Esse cara vai cancelar com esse cara vai cancelar com esse cara vai cancelar com o próximo aqui, vai aparecer um G de 3 aqui que vai cancelar com esse G de 2 vai cancelar com esse. Então, aqui só vai aparecer G de n menos o G de 1. E quantos 1 eu somei aqui, né? Bora contar. Se a gente for contando aqui, ó, aqui tem 1, 2, vai ter o 3 tal, n menos 1, n menos 2, n. Então, eu somei exatamente n, tá? E quanto é G de 1? Bom, se G de n é igual a isso, G de 1 é igual a 1 sobre F de 1, e F de 1 é 1. Então, G de 1 é 1. Então, G de n mais 1 é igual a n mais 1. Tá? Só passei esse cara para o outro lado. Então, a gente conseguiu expressar o G de n, só que o G de n é o inverso da F. Então, é só inverter e a gente descobre que essa mesma expressão aqui, né? Opa, essa mesma expressão aqui. Então, tá super tranquilo essa questão, tá? Duas formas de fazer. Eu acho que tem ainda outra.
mas essas duas já são suficientes, tá bem? Tá, e quem é a imagem, né? Quem é a imagem? A imagem são os inversos dos ímpares, né? Por essa fórmula daqui, você vê que é os inversos dos ímpares. São todos os reais que podem ser escritos dessa forma, onde n é inteiro. Então, beleza. Para o problema 5, né, ele me dá duas funções, né? Na verdade, ele me dá uma, e a composição de uma função que eu não sei quem é, com a g, que é a que ele está me dando, e pede para encontrar quem é essa função f. Bom, essa ideia daqui, ela está no texto, e é o seguinte, se a g é esse cara, 2x menos 3, e g bola, f bola g, é isso daqui, ó, 2x ao quadrado menos 4 mais 1. A pergunta é quem é g? Você pode olhar para a inversa de g. Como é que você descobre a inversa? Bom, a g ela é escrita assim. Para encontrar a inversa, vou escrever assim para a gente vai encontrar a inversa. Bom, ela tinha y e x de um lado, você vai trocar o lugar deles, a posição deles, tá? Então, isso daqui, a gente vai isolar o y agora. Então, vai aparecer x mais 3, 2y. Então, y é igual a x mais 3 sobre 2. Tá? Essa daqui é a expressão da inversa de g. Então, e o que significa uma função ser inversa, né? É quando eu aplico ela na g, eu pego a g, aplico ela, isso dá x, tá? Se você não quisesse fazer assim, né? Se você não quisesse pensar assim tão direto, você poderia fazer a conta, né? Eu venho aqui e faço isso. Bom, a expressão de g é essa, então eu vou trocar x por essa outra expressão. Então, beleza. O que é que vai dar? Esse 2 aqui ele vai cortar. Vai ficar x mais 3 menos 3, que isso aqui é só x. Então, de fato, a g menos 1 é a inversa de g. Só que ele me dá essa expressão, ó. Então, só que o que é isso, né? É eu pegar a f depois de tomar o valor dela pela g. Então, se a gente trocar esse x pela g menos 1 de x, a gente vai ter o seguinte, ó. Vou escrever assim. G menos 1 de x. Bom, que é isso? A gente acabou de calcular. Dava x. Então, por um lado, isso aqui é f de x. E pelo outro, eu substituir x pela expressão de g menos 1. Então vai aparecer isso. X sobre 3 menos 4 x tal, beleza, mais 1. Aí aqui a gente tem que fazer uma continha. Isso daqui vai ser igual a 2 vezes esse cara. Bom, por aqui já estava ok. Menos 4. Ah, tá. Esse 4 e esse 2 vai simplificar, vai ficar assim. Então, fazendo algumas continhas, esse 2 com esse 4 vai ficar meio. Aqui dentro vai aparecer esse termo aqui. Vou botar 6 ao quadrado. É o quadrado do primeiro, duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, tá?
menos 2x mais 3 mais 1. Bom, tem algumas formas de você simplificar isso daqui e no final, deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui rápido. Vai aparecer isso mais x mais... Bom, aqui eu vou ter que ter cuidado. Deixa eu só fazer essa conta. 3, que é 9, menos 6 mais 1. É isso. Aqui fica menos 5. E isso daqui dá menos meio. Beleza. Essa aqui é a função f. Então, era isso que ele estava perguntando, né? Ele me dava a g, me dava a composição da g e da f, e perguntava quem era f. Então, é assim, a gente sabendo quem é a inversa de g, a gente coloca aqui nessa expressão e aparece a f, tá? A ideia é bem rapidinha. Para acabar, né, a solução da lista 2, a gente pode resolver aqui o problema 6, que é bem rapidinho, usando o caso 2, né? A gente sabe que a gente quer demonstrar De Morgan para 3 conjuntos, só que eu já mostrei para 2. Para 2 é bem rapidinho, tá? A gente sabe que vale isso. Beleza. Vale isso aqui, ó. Beleza? Isso é De Morgan. Isso aqui tá na aula, foi feito na aula, tem nas anotações, tem em vários cantos. Então, o que é que eu vou fazer? Eu quero demonstrar esse daqui para 3 conjuntos. Então, eu vou considerar a seguinte coisa, né? Chame de x, ou desculpa, y, melhor, da interseção de A com B, né? Então, daí a gente vai ter o seguinte: x menos A, interseção B, interseção C. Isso aqui é a mesma coisa que eu trocar esse pedaço aqui por y, né? Então, aqui eu sei que vale a De Morgan para 2 conjuntos. Então, isso daqui é igual a x menos A menos y união x menos c. Beleza. E o que é isso, né? Eu volto e faço o seguinte: x menos, quem era y mesmo? A interseção B. E de novo aqui eu vou usar De Morgan para 2 conjuntos. Beleza. Como é que eu faço isso? Só A menos B unido com... desculpa, x menos A unido com x menos B. Beleza, unido com esse cara daqui, que é a mesma coisa da união desses 3 conjuntos. E demonstramos o sexto problema, né? Essa é uma versão rápida, né? Uma solução bem rapidinha. A gente está usando 2 vezes a De Morgan para 2 conjuntos, mas a solução mais rigorosa, né, seria demonstrar que x menos a interseção, né, de A com B com C tem que estar contida nesse outro conjunto, nessa união desses 3 caras. Deixa eu ver. Menos C. E depois mostrar a continência inversa. Então, eu vou mostrar um pedaço e vou explicar porque ele ajuda para o segundo, né? Então, a gente vai pegar um cara aqui, ó. A inter B, inter C. Então, se ele pertence a esse cara, ele pertence a X e não pertence à interseção lá, que é o segundo conjunto, né? Então, não pertence à interseção. Ele pertence ao primeiro e não pertence ao segundo.
Então, de boa. Mas o que ele não pertence à interseção? Bora fazer um desenho aqui para ficar mais claro. O que é a interseção desses três conjuntos aí que eu acabei de desenhar? Esse pedaço aqui em preto. Se eu fizer um pontinho aqui qualquer, ó, fora do preto, ele não está na interseção. Em particular, ele está fora de todo esse conjunto aqui, ó, que eu estou desenhando em vermelho. Estou pintando em vermelho. Então, ele não está na interseção desses conjuntos. Eu posso dizer que ele não está no A, ou não está no B, ou não está no C. Porque se tivesse nos três, ele estaria na interseção, né? A negação dele estar na interseção é ele não pertencer a algum dos conjuntos. Então o que é que eu posso fazer, né? Eu posso olhar o primeiro caso aqui, ó. Se ele tiver no X e ele não tiver no A, qual é o segundo caso? Ele está no X ou no... Desculpa. E ele não pertence ao B, né? É um segundo caso. E o terceiro caso é ele pertencer ao X e não pertencer ao C. Então, beleza. O que significa esse primeiro caso, na verdade, é ele pertencer ao X menos A. Desculpa. Ou o cara pertence ao X menos B. Ou o cara pertence ao X menos C. Bom, se ele pertence a cada um desses casos, não importa qual, ele vai pertencer à união desses conjuntos. União de B, tal, unido com X menos C. Tá bom. E a gente acabou de demonstrar essa continência, tá? Então, porque isso ajuda, porque essa forma de escrever ajuda para a volta também, tá? Porque vale a volta. Bom, suponha que a gente tem um elemento aqui, esse conjunto. Então, se ele está em cada um desses conjuntos, ou ele está no primeiro, ou ele está no segundo, ou ele está no terceiro. Se ele estiver no primeiro, a gente tem isso. Se ele estiver no segundo, ele tem isso. Se ele estiver no terceiro, a gente tem isso. Então, vale a volta. Bom, se ele estiver aqui no primeiro, o cara pertence ao X e não pertence ao A, né? É isso a definição. Se ele estiver aqui no segundo, ele pertence ao X e não pertence ao B, que é esse cara. Se ele pertence ao terceiro, ele pertence a X e não a C, que é justamente esse. Beleza. Então, ó, se ele pertence a qualquer um desses caras, ele pertence a X. E se ele não pertence nos outros casos, né? Ou ele não pertence a A, ou ele não pertence a B, ou não pertence a C, que é justamente essa linha. Então eu consigo voltar essa seta aqui. Beleza. E se ele está aqui, né? Se ele não pertence a A, B ou C, então ele não está na interseção dos três conjuntos. E não está, e justamente ele está no X e não está na interseção, é ele pertencer a esse outro. Então a gente pegou o cara da direita e mostrou que ele está na esquerda. Então vale a incontinência indo e voltando, então vale a igualdade. Tá bem? Essa é a solução, duas soluções, né, de novo, para o mesmo problema, problema 6, que não é tão difícil assim. Tá certo? É só ter um pouquinho de cuidado de como argumentar as coisas. Espero que tenha ajudado, espero que você tenha gostado, tá bem? Tchau, tchau, até mais.